Já ligou? Primeiro, segundo. Bom, houve interrupção da gravação, então nós vamos reiniciar a gravação dia 13 do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República no Rio de Janeiro. Retomamos então a oitiva do senhor Benedito Barbosa da Silva Júnior, relacionado ainda ao termo 00, que é um histórico profissional, um histórico dos acontecimentos. Tá bem? Então, retomando as perguntas, o doutor Rafael estava indagando o senhor. O senhor responder novamente a respeito de que maneira o senhor recebeu os recursos no exterior. Eu recebi os recursos no exterior em uma conta minha, de uma empresa constituída na Suíça, em duas parcelas, uma de 100 mil, outra de $1 milhão, transferidas por contas controladas pela Odebrecht. Eu não consigo precisar para o senhor se são contas que o beneficial owner é a Odebrecht ou é algum operador da Odebrecht, mas pelo nome da conta se identificou que esses dois pagamentos eram pagamentos que vieram de contas da Odebrecht para mim. O senhor tem algum documento relativo a essas transferências? Tenho, eu anexei no meu processo de toda a avaliação financeira minha um extrato da conta com a entrada desse pagamento. Tá. Nessa documentação, há alguma referência ao remetente dos recursos? Não, mas eu assumo que o remetente, por ser uma empresa que apareceu como uma das offshores controladas pela Odebrecht, como sendo um pagamento da Odebrecht para mim. O senhor se recorda do nome dessa empresa? Agora aqui de cabeça, se o senhor me permitir, eu tenho o nome aqui. Sim, acho que pode consultar, né? Você não pode consultar, mas o senhor pode o senhor deve se lembrar o banco. O banco foi depositado no meu banco, no Callion Bank, na Suíça. Callion Bank? O Crédit Agricole, na Suíça. Crédit Agricole. Que agora chama, já mudou de nome de novo, ele Suez, Indosuez, virou Indosuez agora. O senhor se lembra o número da conta? Não, senhor, eu precisava ver ali. Tá bem. O banco de origem dessa transferência, o senhor sabe dizer? Não sei dizer, senhor. Então a parcela no Brasil, a primeira parcela que o senhor recebeu em dinheiro, das mãos do senhor, desculpa. Álvaro José Novice, que é um operador da Odebrecht. Para receber esses recursos, como aconteceu? Alguém entrou em contato com o senhor? Ou eu fui buscar ou ele mandou me entregar, uma das duas coisas. Mas eu não me lembro de cabeça. Alguém disse para o senhor que o dinheiro já estava liberado? Já foi dito para mim que estava liberado, tá? Se eu não me engano, o Humberto me disse que o dinheiro estava liberado. Ok. Tá bem? E aí tem essa transferência de $1 milhão e $100 mil, tem mais uma? Duas transferências, uma de 100 e uma de $1 milhão. Que perfaz $1 milhão e $100 mil. Rafael, como ele tem que consultar um documento que já está, eu acho que não tem necessidade dele falar. É o documento que não foi apresentado, né? Bom, você tem alguma outra pergunta? Bom, retomando só um ponto que eu não perguntei sobre o setor de operações estruturadas, esse sistema Drausis, o senhor conhece esse sistema? O sistema Drausis eu fui conhecer depois de março agora, quando nos foi informado que havia um sistema de troca de informações entre os operadores da Odebrecht e os nossos próprios funcionários, e onde eles registravam os pagamentos. Então eu só fui conhecer em março, eu não conhecia. Operadores da Odebrecht, o senhor diz que faziam os pagamentos? Faziam os pagamentos, os terceiros que faziam os pagamentos e os funcionários que organizavam e ordenavam ou permitiam os pagamentos. E como é que o senhor tomou conhecimento do Drausis? Eu tomei conhecimento pela imprensa. Pela imprensa? Quando foi apresentado acho que foi na 24ª, 26ª, quando foi feita uma apresentação e falava do sistema Drausis. Aí que eu fui me inteirar do que era. Eu nunca tinha visto. Tá certo. Bom, com relação a esse panorama geral, eu estou satisfeito. Você... Quero fazer mais duas perguntas. O senhor mencionou o senhor Álvaro como um dos operadores financeiros. O senhor sabe, dentro do setor de operações estruturadas, quem eram os operadores? O senhor mencionou só os funcionários efetivamente que faziam... Porque eram os que eu conheci, os meus eu conheço. E os externos que eu conhecia era o Álvaro. Só o Álvaro? Só o Álvaro. O senhor não conhecia outros operadores? Só o Álvaro. Mas o senhor tem detalhes sobre de que maneira em cada um dos casos eram feitos pagamentos ou isso era diretamente com os... Normalmente a pessoa que tinha a ação, que pedia pelo político, acabava combinando com o setor como fazer os pagamentos. E a respeito da geração dos recursos no Caixa 2,
para utilizar os recursos para esses pagamentos, o senhor sabe, em linhas gerais, como é que era essa sistemática de criação de recursos? Eu conheço as que eu fiz no Brasil, com o apoio do Marcos Grilo, que eu relatei no meu processo aqui, mas eu não conheço as lá de fora. Então, a geração de recursos no Brasil, para isso, o senhor tem 2 episódios? Tem 2 episódios que estão relatados aí, né? Que é um anexo específico. Anexo específico, tá? Então, estou satisfeito. Está satisfeito? Bom, eu vou ler aqui o termo de encerramento, mas antes eu pergunto ao senhor se o senhor gostaria de fazer alguma consideração final sobre esse termo específico que a gente está tratando de um panorama, vamos dizer, de um histórico do seu profissional e dos acontecimentos. Estou satisfeito. Obrigado. Satisfeito? Bom, então eu indago aos advogados presentes se tem alguma consideração final. Eu gostaria de fazer só algumas perguntas. Pois não, é a doutora Daniela. Doutora, eu pediria só que a senhora falasse um pouquinho mais alto para... Claro, sem problema. Benedito, quando o senhor falou de doações de campanha, o senhor disse que era de se esperar, e sempre acontecia, de um pedido ser atendido quando o senhor fazia uma doação. Você está dizendo que era o candidato atenderia essa pessoa para ouvir o que ela tinha a dizer, ou ele concederia o pedido? Não, ele atenderia, ou seja, isso garantia um privilégio na relação. Não dá para pressupor que ao fazer um pedido que o cara, por conta de uma doação, mesmo que seja ilícita que você fez, ele atendesse o seu pedido. Está esclarecido, obrigada. Uma outra pergunta. O senhor dizia ao senhor Ubiraci que determinado pagamento estava autorizado, o senhor dava essa autorização. Quando o senhor dava essa autorização, o senhor mencionava essa autorização por meio de codinomes ou o senhor especificava a autoridade ou o agente político que receberia esses valores e isso era de conhecimento de todos? Na realidade, era feito por codinome. Era pouco provável que o Ubiraci soubesse quem eram as pessoas por trás do codinome, a não ser que fosse por um ambiente de piada pelo codinome que foi identificado. Então ele não sabia e não conhecia quem estava sendo pago. Então, de acordo com a sistemática que o senhor relatou, que o senhor passava a autorização para o Ubiraci e daria adiante as pessoas responsáveis pelo recebimento desse pedido e da operacionalização desse pagamento, todas essas tratativas eram havidas em relação aos codinomes. Os codinomes, correto. Tá ótimo. Por codinomes. Vou fazer uma pergunta em relação ao que os codinomes, eles vinham do setor de operações estruturadas ou o senhor e sua equipe ou o próprio responsável? Como é que era essa criação? Não, acho que o normal era se a pessoa conhecia o outro lado, né, essa pessoa trazia um codinome como sugestão. Se esse codinome não existisse no sistema, provavelmente ele era aceito. Mas não tinha uma regra de que alguém definia codinomes. Então a mesma autoridade podia ter mais de um codinome. Acontecia por erro do sistema, às vezes, o sistema, como as pessoas não se falavam entre si, e ninguém tinha um controle, acontece de uma pessoa ter mais de um codinome. Quando o senhor passava então as autorizações ao senhor Ubiraci, já era com base nesses codinomes? Já era com base no codinome. Eu, na maioria das vezes, eu ligava e dizia, olha, dizia, Zezinho vai te procurar com a autorização que eu dei. Aí a pessoa ia lá com os nomes e passava. Esse sistema MyWebDay o senhor não usava para fazer esse tipo de pedido, não? Não tinha acesso a esse sistema. Doutora, mais alguma consideração? O senhor disse que uma autoridade ou um agente poderia ter mais de um codinome. Seria possível que dentro do sistema como um todo, que atendia toda a organização, pelo que o entendido que o senhor explicou, poderia ter um codinome duplicado, ou seja, um codinome para 2 pessoas? Poderia. Não poderia ter alocação errada em nome de pessoas, porque o sistema, as pessoas às vezes não... Era muita informação e o setor de operação estruturada podia se perder nas informações. Pode acontecer. Bom, o senhor tem mais alguma consideração a fazer? Doutora? Portanto, respondidas as questões formuladas e nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual, em seguida, lido e assinado o termo que também registra o presente ato. Pode encerrar. Com relação a esse termo... Qual tempo que nós fizemos? 38 agora, né? Encerrei. 00.